Tentando expor artefatos que podem estar no solo, o passado é um quebra-cabeça, e às vezes as peças simplesmente não se encaixam. Mesmo com todo o conhecimento e ferramentas, arqueólogos e cientistas ainda estão perplexos com algumas das descobertas mais antigas da Terra. Essas relíquias enigmáticas sussurram histórias de civilizações perdidas no tempo, deixando-nos a imaginar seus segredos. Junte-se a nós enquanto mergulhamos nas descobertas arqueológicas mais antigas que os cientistas ainda não conseguem explicar. Número 16. Os enigmáticos tubos do Monte Bon. Na remota região selvagem da província de Qinghai, na China, um peculiar conjunto de estruturas semelhantes a tubos, que se projetam das encostas acidentadas do Monte Bon, tem desconcertado cientistas e gerado acalorados debates sobre sua origem. Essas enigmáticas formações, conhecidas como os tubos de Bon, foram descobertas por agricultores locais em 1996, e desde então, tornaram-se uma fonte de fascínio e especulação. Os tubos variam em diâmetro, desde meros 2 centímetros até impressionantes 1 metro, e possuem um notável tom avermelhado, indicativo de sua composição rica em ferro. Alguns desses tubos enigmáticos se estendem profundamente no leito rochoso sólido, enquanto outros serpenteiam pela superfície antes de desaparecer nas profundezas da montanha. Os cortes limpos e precisos e os ângulos retos observados nos tubos sugerem uma origem artificial, descartando a possibilidade de erosão natural ou processos geológicos. As teorias abundam sobre a criação dos tubos de Bon, variando desde remanescentes de uma civilização antiga tecnologicamente avançada até o trabalho de visitantes extraterrestres. Geólogos propuseram uma explicação mais prosaica, sugerindo que os tubos poderiam ser o resultado de ventilação hidráulica rica em ferro, que formou estruturas semelhantes a tubos dentro da montanha, posteriormente expostas pela erosão. Apesar dessa teoria plausível, certos aspectos dos tubos de Bon continuam a desafiar a explicação. A presença de tubos embutidos que se estendem profundamente na montanha, sem qualquer fonte ou saída aparente, desafia a compreensão convencional de sua formação. Número 15. A enigmática estrutura sob o Mar da Galileia. Aninhada profundamente sob as águas tranquilas do Mar da Galileia, encontra-se uma descoberta desconcertante que tem intrigado arqueólogos e capturado a imaginação de muitos. Em 2013, uma pesquisa por sonar revelou a presença de uma colossal estrutura em forma de cone repousando no leito do lago, com propósito e origens envoltos em mistério. Localizada próximo à costa de Nugenosar, essa peculiar formação circular possui um impressionante diâmetro de 70 metros e se eleva a uma altura de 12 metros. Construída a partir de pedras e seixos de basalto não cortados, meticulosamente dispostos em círculos concêntricos, a escala dessa estrutura é impressionante, com um peso total que supera o de um navio de guerra moderno. A descoberta inicial, feita a uma profundidade de 40 metros abaixo da superfície, levanta questões intrigantes sobre a história da estrutura. Será que ela já esteve orgulhosamente erguida em terra firme, apenas para ser submersa pelas águas ascendentes do lago ao longo do tempo? Sua semelhança marcante com outros dólmens em forma de cone encontrados na região do Levante, frequentemente associados a túmulos, montes funerários ou locais rituais, só aumenta o mistério em torno de seu propósito. Apesar dos esforços dos arqueólogos para desvendar os segredos dessa enigmática estrutura, suas verdadeiras origens e função permanecem elusivas. Alguns especulam que ela pode ter feito parte de um complexo de templos maior, conectado à próspera comunidade pesqueira que uma vez habitou no Genosar durante as idades do bronze e do ferro. Sem mais escavações e pesquisas, a história completa por trás desse monumento impressionante pode nunca ser revelada. Número 14. Os Homens Lagarto de U. Nas profundezas dos desertos escaldantes do Iraque, arqueólogos fizeram uma descoberta surpreendente que deixou especialistas perplexos e questionando a própria natureza da imaginação humana antiga. Desenterradas das areias do tempo, foram encontradas figuras com 7.000 anos de idade, conhecidas como os Homens Lagarto de U, artefatos enigmáticos que retratam criaturas humanoides com características distintamente reptilianas. Essas peculiares estatuetas, com apenas de 7 a 12 centímetros de altura, possuem uma notável semelhança com os seres extraterrestres que povoam as páginas da ficção científica moderna, com suas cabeças alongadas, olhos em forma de amêndoa e pele escamosa. Os Homens Lagarto de U têm acendido a imaginação daqueles que ponderam a possibilidade de encontros antigos com visitantes de outros mundos. Alguns teóricos dos astronautas antigos sugeriram audaciosamente que essas estatuetas podem retratar seres extraterrestres reais que andaram pela Terra há milhares de anos,
deixando uma marca indelével nas mentes e mitos de nossos ancestrais. Número 13. A Peste Negra, em uma descoberta revolucionária que lança nova luz sobre um dos capítulos mais sombrios da história humana. Pesquisadores rastrearam as origens da peste negra até as margens do Lago Skul, na atual Quirguistão. Ao examinar meticulosamente lápides medievais e analisar os restos de antigos locais de sepultamento, eles descobriram evidências convincentes que sugerem que essa região pode ter sido o epicentro da devastadora pandemia que varreu a Europa no século XIV. As pistas para essa notável revelação estão nos cemitérios de Karajigat e Borana, localizados perto do pitoresco Lago Skul. Ali, ocorreu um número impressionante de sepultamentos entre 1338 e 1339, um período que antecede o surto generalizado da peste negra na Europa. As inscrições nas lápides pintam um quadro sombrio, atribuindo a causa da morte a uma misteriosa pestilência, um termo comumente usado para descrever a peste naquela época. Para confirmar suas suspeitas, os cientistas examinaram os túmulos de 3 indivíduos enterrados nesses antigos cemitérios. Os resultados foram surpreendentes. Todos os 3 esqueletos testaram positivo para a presença da bactéria da peste, fornecendo evidências concretas de que a peste negra de fato ceifou vidas nessa região antes de iniciar sua marcha implacável pelo continente europeu. As implicações dessa descoberta são profundas, pois desafiam a crença de longa data de que a peste negra teve origem na China. Em vez disso, ela desloca o foco para a Ásia Central, sugerindo que a pandemia mortal pode ter se espalhado para a Europa Ocidental através das rotas comerciais, transportada por pulgas infectadas que pegavam carona em ratos pretos. Essa pesquisa inovadora não só remodela nossa compreensão das origens da peste negra, mas também serve como um lembrete inquietante do impacto devastador que doenças infecciosas podem ter sobre populações humanas. Número 12. A adaga do rei Tut feita de metal alienígena. Na tumba do antigo faraó egípcio Tutankhamon, foi feita uma descoberta fascinante que desafia nossa compreensão da metalurgia no mundo antigo. Entre os muitos tesouros encontrados na tumba, havia uma adaga de 34 centímetros de comprimento, com uma lâmina de ferro e um cabo de ouro. A presença dessa adaga, que antecede a Idade do Ferro no Egito em mais de 2000 anos, tem intrigado arqueólogos e historiadores por décadas. A descoberta de uma adaga de ferro na tumba de Tutankhamon, datada de seu reinado entre 1332 e 1323 a.C., é notável porque os antigos egípcios não eram conhecidos por dominar o complexo processo de fundição de minério de ferro e criação de objetos de ferro naquela época. Isso levou alguns pesquisadores a sugerirem que a adaga pode ter sido feita de metal extraterrestre, possivelmente proveniente de um meteorito. Em 1970, uma análise preliminar não destrutiva da adaga, utilizando raio-x, revelou altos níveis de níquel na lâmina, uma característica frequentemente encontrada em meteoritos, mas rara em minérios de ferro terrestres. Essa descoberta deu credibilidade à teoria de que a adaga foi forjada a partir de ferro meteórico, um material que teria sido considerado ainda mais valioso e precioso que o ouro nos tempos antigos. A habilidade na fabricação necessária para criar uma lâmina de tal qualidade a partir de ferro meteórico teria sido considerável, dadas as limitações tecnológicas da época. Os antigos ferreiros teriam que trabalhar o ferro por meio de um processo de martelamento e modelagem, em vez de fundir e moldar o metal. A presença de um objeto tão avançado e raro na tumba de Tutankhamon sugere que era uma posse altamente valorizada e preciosa, talvez até um presente dos próprios deuses. Alguns teóricos dos astronautas antigos chegaram a propor que a adaga poderia ter sido um presente de visitantes extraterrestres que talvez tenham compartilhado seu conhecimento metalúrgico avançado com os antigos egípcios. Embora essa ideia permaneça especulativa, a origem extraterrestre do metal usado na adaga de Tutankhamon tem ganhado força nos últimos anos, à medida que os avanços nas técnicas analíticas têm fornecido mais evidências que apoiam a origem meteórica da lâmina. Número 11. A bateria de Bagdá. Nos anais dos mistérios antigos, poucos artefatos capturaram tanto a imaginação e provocaram tanta intriga quanto a bateria de Bagdá. Descoberta nas areias do atual Iraque, este peculiar conjunto de objetos, composto por um pote de cerâmica, um tubo de cobre e uma haste de ferro, desafiou nossa compreensão das capacidades tecnológicas das civilizações antigas. Datando dos períodos Parto ou Sassânida, aproximadamente entre 150 a.C. e 650 d.C., a bateria de Bagdá acendeu uma tempestade de especulação e debate entre estudiosos e entusiastas. A teoria mais intrigante sugere que esse conjunto aparentemente simples de componentes poderia ter funcionado como uma forma primitiva de dispositivo elétrico,
muito antes da era em que os princípios da eletricidade eram conhecidos. A disposição dos elementos da bateria de Bagdá é surpreendentemente semelhante à de uma bateria moderna. A haste de ferro aninhada dentro do tubo de cobre, com uma tampa de asfalto no topo. Essa semelhança impressionante levou alguns pesquisadores a propor uma ideia revolucionária de que os antigos mesopotâmios poderiam ter possuído um entendimento rudimentar de eletricidade, possivelmente adquirido por meio de contato com civilizações avançadas ou até influências extraterrestres. Número 10. Os gigantes de Monte Prama, nas ensolaradas regiões ocidentais da Sardegna na Itália. Uma coleção de imponentes esculturas de pedra conhecidas como os gigantes de Monte Prama se ergue como enigmáticos sentinelas, guardando os segredos de uma antiga civilização. Essas impressionantes estátuas, cada uma medindo cerca de 2,40 metros de altura, têm cativado a imaginação de todos que as contemplam, com seus grandes olhos em forma de disco parecendo perfurar a alma do observador. Descobertos perto da cidade de Cabras, os gigantes de Monte Prama são acreditados como obra da civilização nurágica, um povo misterioso que floresceu na ilha entre 3100 e 2800 anos atrás. A habilidade e o artesanato evidentes nessas esculturas colossais sugerem o talento artístico e a capacidade tecnológica dessa antiga sociedade, cuja verdadeira natureza e realizações permanecem em grande parte envoltas nas brumas do tempo. Apesar da presença duradoura dessas figuras monumentais, o propósito e significado precisos dos gigantes de Monte Prama continuam a escapar aos pesquisadores. Alguns arqueólogos especulam que essas imponentes estátuas possam ter servido como guardiões dos mortos, seus olhos vigilantes protegendo o sono eterno do antigo povo nurágico. Essa teoria ganha credibilidade com a descoberta de antigas tumbas em estreita proximidade com o local, sugerindo uma conexão sagrada entre os gigantes e o reino dos falecidos. O legado da civilização nurágica foi tragicamente interrompido pela implacável expansão do Império Romano, que expulsou esses antigos povos de sua terra natal por volta de 22 séculos atrás. Muito de sua cultura, história e conhecimento foi perdido para as ravagens do tempo, tornando a sobrevivência dos gigantes de Monte Prama ainda mais notável. Número 9. As Tábuas dos Anunnaki, no berço da civilização na antiga Suméria. Uma série de intrigantes tábuas de argila provocou um debate acalorado sobre as origens da civilização humana e a possível influência de seres extraterrestres avançados. As Tábuas dos Anunnaki, datadas de mais de 6.000 anos atrás, contêm uma narrativa fascinante que descreve uma raça superior conhecida como os Anunnaki, que supostamente desempenhou um papel crucial na formação da história humana. De acordo com as tábuas, os Anunnaki vieram à Terra de um planeta distante em busca de ouro, um recurso precioso que precisavam para sustentar sua própria civilização. Os textos afirmam que esses seres avançados engenheiraram geneticamente os humanos primitivos para servirem como trabalhadores em suas vastas minas de ouro, criando uma força de trabalho capaz de extrair o valioso metal. As tábuas dos Anunnaki também sugerem que esses poderosos seres se misturaram com suas criações humanas, dando origem a uma raça de semideuses conhecidos como os Nefilim. Esses descendentes híbridos, mencionados em vários textos religiosos e mitologias, teriam possuído habilidades extraordinárias e desempenhado um papel significativo no desenvolvimento das primeiras civilizações humanas. Um dos aspectos mais intrigantes da narrativa dos Anunnaki é a ideia de que esses seres avançados trouxeram consigo uma vasta riqueza de conhecimento e tecnologia, que acelerou grandemente o progresso humano. Desde a invenção da agricultura e da roda até a construção de estruturas monumentais, como os zigurates da Mesopotâmia, a influência dos Anunnaki pode ser vista ao longo da história da região. Número 8. As misteriosas esferas de pedra da Costa Rica, espalhadas pelas exuberantes paisagens da Costa Rica. Uma coleção de misteriosas esferas de pedra tem intrigado arqueólogos e cativado a imaginação dos visitantes há décadas. Conhecidas como as esferas de Dikis, esses enigmáticos objetos são acreditados como tendo sido criados por uma antiga civilização indígena que floresceu na região entre os séculos VIII e XVI. Apesar de extensas pesquisas, o verdadeiro propósito e significado dessas esferas perfeitamente moldadas continuam envoltos em mistério. As esferas de Dikis variam em tamanho, desde poucos centímetros até impressionantes 2,40 metros de diâmetro, e são feitas de uma variedade de materiais incluindo granodiorito calcário e arenito. A habilidade e precisão necessárias para criar essas esferas quase perfeitas, utilizando as ferramentas e técnicas disponíveis para os antigos artesãos, deixaram os pesquisadores modernos maravilhados com seus feitos. Um dos aspectos mais intrigantes das esferas de Dikis é a sua distribuição pela paisagem.
Muitas dessas esferas são encontradas em locais aparentemente aleatórios, enquanto outras parecem estar dispostas em padrões ou alinhadas com eventos celestiais. Isso levou alguns pesquisadores a especular que as esferas poderiam ter servido a propósitos astronômicos ou calendáricos, talvez como parte de um sistema complexo para rastrear os movimentos das estrelas e planetas. Número 7. O enigmalito de Williams. Na paisagem acidentada da Califórnia, uma descoberta bizarra foi feita em 1998 que tem deixado os cientistas coçando a cabeça por mais de 2 décadas. O engenheiro elétrico John J. Williams encontrou uma rocha com um componente elétrico embutido, um achado que desde então foi chamado de enigmalito de Williams. Esse estranho artefato desafia nossa compreensão da tecnologia pré-histórica e levanta questões sobre a possibilidade de civilizações avançadas existindo no passado distante. O enigmalito de Williams mede aproximadamente 8 centímetros de comprimento e contém um eixo metálico perfeitamente reto que tem uma semelhança impressionante com um plugue de vela moderno. O eixo está cercado por uma matriz de argila endurecida e o objeto inteiro é estimado em pelo menos 100 mil anos de idade, com base no contexto geológico em que foi encontrado. O que torna essa descoberta particularmente perplexa é que o objeto remonta a uma época em que os humanos modernos ainda não haviam desenvolvido a tecnologia para criar tais componentes. A presença de um componente elétrico aparentemente artificial embutido em uma rocha que precede a invenção da eletricidade por milhares de anos levou a especulações sobre sua origem e propósito. Alguns pesquisadores sugeriram que o enigmalito de Williams poderia ser evidência de uma civilização avançada perdida, que possuía conhecimento muito além do que atualmente compreendemos sobre sociedades pré-históricas. Outros propuseram que poderia ser um relicário de uma visitação extraterrestre no passado distante, com o componente elétrico servindo como um pedaço de tecnologia avançada deixado para trás por visitantes alienígenas. Número 6. O cofre B do Templo Padmanabhasvami. No coração de Kerala, na Índia, está o majestoso Templo Padmanabhasvami, um local envolto em mistério e lenda. Entre os muitos segredos do templo está o cofre B, uma câmara que permanece selada há séculos, guardada por uma antiga maldição e uma invocação desconhecida necessária para abrir suas portas. O conteúdo deste enigmático cofre tem sido objeto de muitas especulações, com histórias de vastos tesouros e guardiões sobrenaturais capturando a imaginação das pessoas ao redor do mundo. De acordo com a lenda, o cofre B é um dos 6 cofres escondidos dentro do complexo do templo, cada um cheio de artefatos preciosos, ouro e gemas. Enquanto os outros 5 cofres foram abertos e seus conteúdos documentados, o cofre B permaneceu firmemente fechado, seus segredos protegidos por uma poderosa maldição que supostamente traz infortúnio e até mesmo morte àqueles que tentam violar seus limites. As origens do templo Padmanabhasvami são envoltas em mistério, com referências à sua existência datando do século VI depois de Cristo. Alguns estudiosos acreditam que o templo pode ser muito mais antigo, talvez até mesmo anterior à história registrada. O fato de o cofre B ter permanecido fechado por tanto tempo só aumentou a intriga em torno do templo e seus tesouros escondidos. De acordo com alguns relatos, o cofre B é guardado por 2 enormes serpentes cujas imagens estão esculpidas nas portas da câmara. Essas serpentes são ditas representar a antiga maldição que protege o conteúdo do cofre, e qualquer um que tente abrir as portas sem a invocação e ritual adequados enfrentará consequências terríveis. Em 1931, uma expedição tentou abrir o cofre B, mas a equipe foi forçada a abandonar seus esforços quando foram atacados por um enxame de cobras que alegadamente surgiu de trás das portas do cofre. Desde então, nenhuma outra tentativa foi feita para desbloquear a câmara misteriosa, e seu conteúdo continua a ser um mistério tentador. Alguns especulam que o cofre B pode conter os tesouros mais valiosos do templo Padmanabhasvami, incluindo moedas de ouro, gemas preciosas e artefatos antigos de imensa importância histórica e cultural. Outros acreditam que o cofre pode abrigar poderosos objetos sobrenaturais ou até mesmo os restos de seres divinos, protegidos pela maldição e pelos guardiões serpentes. Número 5. O relógio de sol portátil. Na década de 1970, um bizarro objeto romano antigo foi descoberto nas ruínas da vila dei Papiri em Herculano, uma cidade destruída pela erupção do Monte Vesúvio em 79 d.C. Esse peculiar artefato, que permaneceu um mistério por mais de 200 anos, agora é acreditado como sendo um relógio de sol portátil usado pelos antigos romanos para determinar a hora do dia e a quantidade de luz solar restante. O objeto, feito de bronze e com formato semelhante a um presunto ou costeleta de porco, mede aproximadamente 6,5 cm de comprimento e apresenta uma série de marcações e gravuras intricadas em sua superfície.
Por séculos, estudiosos e arqueólogos ficaram perplexos com o propósito desse dispositivo incomum, com alguns especulando que poderia ter sido uma peça de joalheria ou um ornamento decorativo. Não foi até que pesquisadores criaram uma réplica em 3D do objeto para uma análise mais detalhada que começaram a desvendar sua verdadeira função. Após uma análise mais aprofundada, descobriram que as marcações na superfície eram na verdade um sistema complexo de linhas e curvas que poderiam ser usadas para marcar o tempo com base na posição do Sol. Para usar o relógio de sol portátil, o proprietário o suspenderia por um fio, permitindo que o dispositivo ficasse pendurado verticalmente. Os raios solares então projetariam uma sombra sobre a grade gravada na superfície do objeto, com as linhas verticais representando o mês e as linhas horizontais indicando a hora do dia. Alinhando a sombra com as marcações apropriadas, o usuário poderia determinar a hora com notável precisão. A descoberta desse antigo relógio de sol portátil levanta questões intrigantes sobre o nível de conhecimento astronômico e sofisticação tecnológica dos antigos romanos. Sugere que dispositivos portáteis para medir o tempo não apenas eram conhecidos, mas também amplamente utilizados por indivíduos em suas vidas diárias, um conceito que desafia nossas percepções sobre as sociedades antigas. Número 4. A antena Eltanin. Na vasta extensão do oceano, uma descoberta peculiar foi feita em 1964 que desde então tem perplexado cientistas e alimentado inúmeras teorias. O US Eltanin, um navio de pesquisa antártica americano, estava navegando a oeste do Cabo Horn, no sul do Chile, quando fotografou um objeto estranho no fundo do mar. Essa enigmática estrutura, agora conhecida como antena Eltanin, tem permanecido um mistério por mais de meia década. O objeto, estimado a estar a uma profundidade de quase 4.000 metros, parece ser uma grande estrutura semelhante a uma antena que se projeta do fundo do oceano. Seu formato e tamanho levaram alguns a especular sobre sua possível origem artificial, com teorias variando de um pedaço perdido de tecnologia avançada a um artefato extraterrestre. Apesar das tentativas iniciais de explicar o objeto como uma formação natural, como uma esponja carnívora do gênero Cliona ou concreções, essas explicações não conseguiram satisfazer a crescente intriga em torno da antena Eltanin. A falta de evidências conclusivas e a dificuldade de acessar o local só aprofundaram o mistério, deixando espaço para que a especulação e a imaginação se soltem. Agora é a hora do bônus da capa. Se você chegou até aqui e está gostando, deixe seu like. Recentemente, um artefato peculiar foi desenterrado de uma caverna na África do Sul. Inicialmente, os pesquisadores assumiram que era simplesmente uma pedra, mas análises subsequentes identificaram-no como um dente de algum humanoide. Esse dente tem o tamanho de uma palma e sua composição difere ligeiramente dos dentes humanos. Essa descoberta gerou teorias de que ele poderia pertencer a uma espécie de humanoide gigante agora extinta. Entretanto, nenhum artefato semelhante foi encontrado no mesmo local, levando alguns a descartar a peça como meramente uma pedra. Quais são seus pensamentos sobre essa descoberta misteriosa? Poderia ser evidência de uma raça perdida de gigantes ou apenas uma anomalia geológica? Deixe-nos saber nos comentários. Número 3. A enigmática Pedra Crocodilo. Nas antigas ruínas do templo hindu, Wat Phra Shi em Champas, Laos, encontra-se um artefato enigmático conhecido como a Pedra Crocodilo. Essa peculiar pedra, que se acredita datar do século V da Era Comum, tem sido objeto de muita especulação e mistério devido ao seu formato incomum e às lendas sombrias que a cercam. A Pedra Crocodilo, nomeada por sua semelhança com o réptil, é um grande bloco alongado que mede aproximadamente 2 metros e 40 centímetros de comprimento e 90 centímetros de largura. Sua superfície é intricadamente esculpida com uma série de padrões geométricos e símbolos cujos significados foram perdidos com o tempo. O que diferencia essa pedra de outros artefatos antigos é o propósito sombrio que ela pode ter servido durante o reinado do Império Shenla, um poderoso reino que dominava a região. De acordo com lendas locais, a Pedra Crocodilo foi usada como um altar para sacrifícios humanos durante o período Shenla, que durou do final do século V ao início do século IX da Era Comum. Acredita-se que o formato e o tamanho únicos da pedra a tornavam uma plataforma ideal para o sacrifício ritual de vítimas, cujo sangue seria oferecido aos deuses em troca de favores ou para apaziguar sua ira. Enquanto a ideia de sacrifício humano pode parecer chocante e macabra para os sentimentos modernos, não era uma prática incomum entre civilizações antigas, especialmente aquelas com crenças religiosas fortes e hierarquias sociais complexas. O Império Shenla, como muitos de seus contemporâneos, pode ter se envolvido em tais rituais como uma forma de demonstrar poder, garantir o favor dos deuses ou manter a ordem social.
Apesar das lendas sombrias que cercam a Pedra Crocodilo, não há evidências conclusivas para apoiar a alegação de que ela foi realmente usada para sacrifícios humanos. Arqueólogos e historiadores não conseguiram encontrar quaisquer restos físicos ou artefatos que corroborem essas histórias, deixando o verdadeiro propósito da pedra envolto em mistério. Número 2. As ruínas de Quo. No coração de Bis, uma descoberta notável foi feita em 1975 pelo arqueólogo Norman Ramon, que mudaria para sempre nossa compreensão da antiga civilização maia. As ruínas de Quo, um pequeno e discreto sítio na parte norte do país, foram reveladas como o assentamento maia mais antigo conhecido na América Central, datando de impressionantes 4.500 anos. Quando Ramon começou a escavar o sítio, ele não tinha ideia de que estava prestes a descobrir um tesouro de informações sobre os primeiros dias dos maias. Enquanto ele e sua equipe cuidadosamente desenterravam os restos da antiga cidade, ficaram surpresos ao descobrir que as ruínas eram muito mais antigas do que inicialmente se acreditava, com o datamento por radiocarbono colocando as estruturas mais antigas em torno de 2600 antes da Era Comum. Essa descoberta causou ondas de choque na comunidade arqueológica, desafiando crenças profundamente arraigadas sobre a cronologia da civilização maia. Antes da escavação de Quo, pensava-se que os maias haviam surgido muito mais tarde, com os assentamentos mais antigos datando de cerca de 1800 antes da Era Comum. As descobertas de Ramon retrocederam as origens dos maias em quase 1000 anos, forçando os estudiosos a repensar sua compreensão dessa antiga cultura. Ao contrário de muitos outros sítios maias, conhecidos por suas grandiosas pirâmides e palácios elaborados, Quo era um assentamento modesto de agricultores e artesãos. As ruínas consistem em uma série de pequenas cabanas cobertas de palha e estruturas simples de pedra, indicando que os primeiros maias viviam um estilo de vida relativamente simples, focado na agricultura e na produção de bens básicos. Um dos aspectos mais intrigantes das ruínas de Quo são as tradições funerárias únicas descobertas durante as escavações. Ramon e sua equipe ficaram surpresos ao encontrar os restos de uma jovem, estimada em cerca de 15 anos, que havia sido decapitada e enterrada com a cabeça colocada sobre o peito, ladeada por 2 pequenas tigelas. Essa prática funerária incomum nunca havia sido vista antes na arqueologia maia, acrescentando ao mistério e à intriga que cercam o sítio. Número 1. O pergaminho de cobre. Entre os inestimáveis artefatos conhecidos como os manuscritos do Mar Morto, um documento se destaca por suas promessas intrigantes de tesouros escondidos e seu valor inigualável: o pergaminho de cobre. Esse misterioso texto antigo, gravado em finas lâminas de cobre martelado, é acreditado como a chave para uma fortuna impressionante, avaliada em mais de 3 trilhões na moeda atual. Descoberto em 1952 em uma caverna perto do Mar Morto, o pergaminho de cobre difere significativamente dos outros manuscritos do Mar Morto, que são escritos principalmente em pergaminho e contêm textos religiosos e históricos. O pergaminho de cobre, em contraste, é uma espécie de mapa do tesouro, listando os locais e conteúdos de dezenas de esconderijos de ouro, prata e artefatos preciosos. Decifrar o antigo script hebraico gravado no pergaminho tem sido uma tarefa relativamente direta para os estudiosos. O verdadeiro desafio reside na interpretação das descrições enigmáticas dos locais dos tesouros, que muitas vezes são vagas e carecem de pontos de referência claros. O pergaminho menciona 64 locais diferentes, cada um contendo uma parte da imensa riqueza, mas as pistas sobre seus esconderijos são frustrantemente elusivas. Algumas das entradas mais intrigantes no pergaminho de cobre falam de vastas quantidades de ouro e prata, com um local sozinho supostamente guardando mais de 1 tonelada de metais preciosos. Outras listas mencionam vestimentas sacerdotais, objetos rituais e até mesmo um tesouro escondido sob um espinho solitário, acrescentando um ar de mistério ao já cativante documento. Apesar de inúmeras expedições e buscas, nenhum tesouro foi encontrado em qualquer um dos locais descritos no pergaminho de cobre. Isso levou alguns estudiosos a questionar a autenticidade do documento, sugerindo que ele pode ser um elaborado engano ou uma obra de ficção. Outros permanecem convencidos de que os tesouros são reais e que a chave para desbloquear seus esconderijos está em uma compreensão mais sutil das enigmáticas pistas do pergaminho. Obrigado pela sua companhia. Aproveite e clique em um dos cards da tela para assistir a mais um vídeo. Não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal.